com making off. Ok, então vamos somente. Aí você usa aqui, ó. Como é que tá o rapaz? Acho que tá pra... Se a gente for mais para trás. Quando estiver falando, vira a câmera assim. Tá pegando. Só se a gente virar, se a gente for um pouquinho mais para trás. Aí fica ruim aqui, tá? Já fica ruim. Ó. Atenção. 2. 2, 3. Estamos ao vivo. Ok, amigos. Muito bom dia. Bom dia, doutor Allen. Bom dia, amigos, internautas, todos que nos acompanham aqui na Uma Conversa em Alto Estilo. Bom dia a Primeiro todos do ano. Primeiro do ano. Primeiro de 2023, né? Edição 001/2023. Ok, amigo? Nós estamos então ao vivo, nesse momento, com essa primeira edição do programa Uma Conversa em Alto Estilo, ou uma rápida conversa, ou uma conversa rápida, não importa. O importante é que agora a gente vai conversar com os internautas sobre as atualidades, sobre questões do direito previdenciário, não é verdade? Mais uma vez o colega cumprimenta, então nós estamos agora, estamos com o Instagram do colega, estamos com o nosso Instagram, né? Estamos com o nosso canal no YouTube e nós estamos também com o nosso Facebook. Quer dizer, estamos conectados de várias maneiras, né? Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Allen Medeiros, advogado previdenciarista. Hoje vamos tratar um pouco de alguns apontamentos sobre direito previdenciário, né, e algumas matérias que estão aí em voga no tocante à questão, por exemplo, a revisão da vida toda. Abre um parênteses aí, doutor Allen. Revisão da vida toda. Gente, como nós temos sido perguntados a respeito desta revisão da vida toda, eu vou fazer como não está escrito em canto nenhum. Não é isso, doutor Allen? Porque as pessoas, a imprensa fica divulgando, os escritórios de advocacia ficam fazendo as suas diversas divulgações e resultado, é um tema que está em voga, principalmente depois das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Correto, colega. Alguns detalhes sobre a revisão da vida toda, né, no direito previdenciário, a lei orgânica de assistência social, a lei não amparo, uns poucos apontamentos sobre ela, né, e algumas questões que, fora o escrito assim, corriqueiro, tem alguns apontamentos e alguns questionamentos que merecem ser detalhados. Uma situação importante que nos chega aqui no escritório, chegou há poucos anos, revisão de benefícios por incapacidade permanente e aposentadoria por invalidez. Né? E também, como não poderia deixar de ser, falaremos um pouco também, e aí nós teceremos mais comentários em detalhes em outro programa, referente ao que? A Lei 14.126 de março de 2021, falando sobre a visão monocular. A visão monocular, colega,
Até o meu irmão, Dr. Elano Medeiros, que é o oftalmologista, ele já teve a oportunidade de estar num programa da TCM, falando sobre a questão da medicina, né? E dos efeitos de toda essa situação. É a Lei Maria Malha, né? E nós, obviamente, falaremos sobre a questão do direito previdenciário. Inclusive, doutor Ali, doutor Elano Medeiros já está também convidado, né? Convidado e convocado ao mesmo tempo, né? Com a sua aquiescência para vir aqui também no nosso, uma conversa em alto estilo, para também mostrar a sua versão para os internautas a respeito da visão monocular, né? Entendeu? E enquanto isso, nós mostraremos o aspecto jurídico da coisa, né? Isso já é um tema específico para um outro programa, né? No caso, com a do Elano Medeiros. Né? Exatamente. Não, a questão do convite já foi feita. Esse convite. Vamos aguardar de chegar. Você está convocado, viu, doutor Elano? Está convocado mesmo. Exatamente. Então vamos à revisão da vida toda, né? Por exemplo, o principal item aqui dos nossos afundamentos, né? Os requisitos, data do recebimento da primeira prestação, o benefício de aposentadoria, pensão por morte, atribuições anteriores a julho de 1994, né? Em caso de pensão por morte, se a aposentadoria que gerou a pensão foi concedida depois de novembro de 1999, né? Esses aspectos aí, todos que giram em torno da revisão da vida toda. Né? Pronto. Pois é. A questão da revisão da vida toda, ou que é mais falada, ou nominada também de revisão da vida inteira, né? Como o próprio nome já diz, ela é considerada por todo o tempo contributivo do segurado. Né? Certo. Em especial e obrigatoriamente aqueles que possuem contribuições anteriores a julho de 94. Por que julho de 94? Data, se alguém se recorda, é a data do Plano Real. Ou seja, a mudança da URD para o Real, né? Exato. Julho de 94. E anterior a essa data, o INSS simplesmente não considerou os reajustes, os cálculos anterior a essa data. Então, é como se a vida recomeçasse, a vida previdenciária do cidadão, do segurado, recomeçasse após ao Plano Real, né? Na presidência do Fernando Henrique. E aí o que aconteceu? Muitos segurados ficaram prejudicados, né? Então, o período da revisão, nós temos que avaliar se o segurado tem o recebimento da primeira prestação, tem que se respeitar também o prazo de decadencial do artigo 103 da Lei 8.213, de 10 anos, né? E fala-se que a ação ou o requerimento, ela tem que ser colocada de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. Por que essa data? Porque em novembro de 99 teve aquela lei 9876/99 que justamente teve esse erro de cálculo ou essas falhas e desconsiderações nos reajustes dos segurados. Não há uma aplicação, né? No entanto, nós não podemos deixar de considerar que a questão da decadência. Então, de 99, o cidadão teria até 2019. Então, 2019 já passou. Então, teria que se respeitar esse prazo. E o prazo começaria a partir de quando? A partir da primeira prestação a menos de 10 anos. Primeira prestação de quê? Do recebimento da aposentadoria. Então, ou seja, no caso, a primeira... seria, no caso, a primeira renda mensal inicial, né? Isso, né? E aí, se recebeu a primeira prestação da aposentadoria há menos de 10 anos, então o segurado, e se tem contribuições anteriores a julho de 94, então faz o jus à revisão da vida toda, né?
A revisão da vida toda, qual espécie de aposentadoria devemos considerar? Muito bom. É importante, doutor Alain, que as pessoas atendem, quem está nos acompanhando nesse momento, essa questão, que tipo de aposentadoria, que tipo de benefício poderá ser aplicado à revisão da vida toda. Né? Pronto, a revisão da vida toda ela é aplicada como a gente chama, nos benefícios programáveis. O que é o benefício programado? É a aposentadoria por idade, né, que é um benefício programado de 15 anos, de 30, que o segurado faz ali suas contribuições durante esse tempo para poder se aposentar. E a aposentadoria, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que ainda na questão poderia entrar na regra de transição, né, pela aposentadoria, na pensão por morte e também nos benefícios por incapacidade, né, a questão da aposentadoria por invalidez. Então, falando da aposentadoria, da pensão por morte, é interessante respeitar também um aspecto que se a aposentadoria que gerou a pensão foi concedida depois de novembro de 99, aí, e se respeitado o prazo decadencial, o cidadão, o segurado, faria jus à revisão da vida toda, né? E, obviamente, se tivesse contribuições anteriores a julho de 94. Agora uma pergunta interessante, doutor Alisson. Se o falecimento se deu depois de novembro de 99, considerando a decadência, podemos analisar a possibilidade de se fazer uma análise dessa revisão? É uma pergunta que... Pronto, podemos se analisar essa revisão, porque se deu no período posterior a 99. Se foi antes, e obviamente respeitado o prazo, né, decadencial. Certo. Então é uma consideração na pensão semelhante à aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição e por idade, mas sempre fazendo jus analisando e fazendo luz à questão da decadência. Né? Ô, doutor, vamos em seguida, daqui a pouco a gente vai passar para a questão do LOAS, né? Inclusive também em relação a salário mínimo, mas o colega parece que tem algumas participações aí, veja aí, no Instagram. Deixa eu ver aqui, eu queria agradecer, fazer uma pausa aqui, merece os nossos cumprimentos e agradecimentos ao nosso... então, já colega, o Dr. Fagner, né, que eu vi que essa semana ele recebeu a carteira da OAB. Meus parabéns, nossos cumprimentos e parabéns. Nosso amigo, Dr. Carlos Júnior, Dr. Anderson Galiza, opa, olha aí. A Clube Kids, uma cliente nossa, Nalda, a minha mãe, Maria Elza. Um abraço. Certo. Doutor Igor Valesco, olha aí, nosso amigo. Aqui nós temos aqui no nosso, Celina Avelino entrou, olha aí. Pois entrando na questão da lei... Abraço, Celina. Tá, um grande abraço a todos aí que compõem a rede social do nosso querido amigo. Inclusive também no Facebook, né? Nosso Facebook, nós estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Um abraço para aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Uma conversa em alto estilo. Você vai lá, entra no YouTube e digita lá uma conversa em alto estilo e você já está com todos os programas, inclusive todos os programas de 2022. É isso, doutor? Mas vamos continuar então, né? Pronto, aí a questão vamos passar agora para a lei do amparo, né? O benefício de prestação continuada ou popularmente chamado de LOAS. A lei do amparo é aquelas pessoas que não contribuem, que são hipossuficientes ou pobres na forma da lei, financeiramente, e que homem ou mulher possui de 65 anos ou tem incapacidade ou deficiência física, intelectual, sensorial. Certo? A questão, mas tem um questionamento, vários questionamentos a respeito e algumas dúvidas sobre a questão da renda. Então, já o nosso
vanguardista TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que se localiza na cidade de Curitiba, Paraná, ele já julgou uma situação em que um esposo aposentado de um salário mínimo, que a sua esposa pleiteou a lei do amparo e foi beneficiada. Foi julgada improcedente na primeira instância e foi negada na primeira instância e subiu para o TRF. E nesse caso... Você sabe qual foi o TRF? TRF4. Gente, esse TRF4 é uma paixão do doutor ali em relação às decisões. Mas o colega vai explicar, mas eu vou dizer. Na realidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, é um tribunal, sem desmerecer os demais, né, mas um tribunal que tem umas decisões, né, muito firmes, baseado praticamente em todas as provas documentais dos autores, né? Mas me diga mais alguma coisa sobre o TRF4. Porque essa paixão do colega. É porque é um tribunal que ele realmente faz justiça, né? E aí considera assim, alguns casos emblemáticos e até ele não rema contra a maré no tocante à justiça. Ótimo. E a questão social, que é premente no direito previdenciário. Exatamente. Né? E o TRF prima muito por isso aí, né? Essa situação da lei do amparo, então o esposo recebe um salário mínimo de aposentadoria e no TRF4 foi considerada a lei do amparo para a esposa. Por quê? Porque o tribunal entendeu que a sua aposentadoria de um salário mínimo era personalíssima e era considerada para custear as suas despesas com medicamento, com toda aquela situação que rodeia uma pessoa idosa e com incapacidade. Então não entrou na renda per capita. O fato interessante foi isso, que não entrou na renda per capita. Se ele, porventura, recebesse mais de um salário mínimo, então entraria na renda per capita e aí acabaria prejudicando a questão da esposa, do benefício da esposa, pela questão da renda, né, que ultrapassaria. Por quê? Porque a renda per capita, ela gira em torno, cada membro deve ter em torno aí de receber, entre aspas, 1/4 do salário mínimo. Né? Exato. Então, na lei do amparo, quanto mais despesa, a despesa ela tem que sobrepujar a receita. Né? A receita tem que ser bem baixinha. Então, tem esses dois aspectos, né? Considerando a deficiência e considerando a renda baixa per capita. E o outro aspecto paralelo à deficiência, se não for deficiência, tem a questão da idade, da questão etária de 65 anos. Exatamente. Opa, olha aí. Mais alguma coisa está chegando aí, doutor? Não, ainda não. Bom, então agora vamos para a aposentadoria por invalidez, gente. Muito importante também essa questão da aposentadoria por invalidez, que também no direito previdenciário tem havido, né, doutor Allen, desde 2009, 2019 e também anteriormente, uma série de modificações, uma série de... A emenda constitucional 103/2019, foi a famigerada reforma da Previdência. Ela nos trouxe assim, uma enxurrada de, como eu posso dizer, de malefícios para o segurado, né? Para o segurado da Previdência Social. Dentre elas, a aposentadoria por invalidez, ou hoje chamada de benefício por incapacidade permanente, sendo concedido no dia de hoje e após emenda 13 de novembro, após 13 de novembro de 2019, né, o segurado que antes recebia 100% da sua RMI, que é a renda mensal inicial, hoje ele passa a receber, ele tem uma redução de 40%. Então, teve clientes que chegaram... Vamos repetir, 40%. 40%. Então, interessante isso. E essa redução, ele receberia 60% e
E pronto. Então, essa redução foi uma redução drástica. Então, Isso com a emenda constitucional do 203, não é isso? 103. Aliás, desculpa, 103. Aí o que acontece? Teve casos que chegaram aqui no escritório, situações que o cliente estava reconhecida a sua incapacidade permanente, né, com a perícia médica reconhecendo, sugerindo a LI, que é a limitação indefinida ou limitação indeterminada, ou seja, a sugestão do perito do INSS, ele sugeria, na época anterior à emenda, à reforma, que o cidadão, o segurado, estaria com a incapacidade permanente, fazendo jus, então, à aposentadoria por invalidez. E mesmo assim, lhe foi concedido o auxílio-doença. Então, passados a emenda, a época da emenda, o benefício o defeito foi negado e ele voltou ao INSS requerendo um novo benefício. Nesse caso, novamente a perícia médica sugeriu o LI. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma revisão nessa aposentadoria, né? E retroagindo, fizemos requerimento para buscar os laudos na perícia e constatamos que desde antes de 2019, né, desde antes da reforma, o cidadão estaria fazendo jus à sua incapacidade permanente. Então, nesse caso, houve um aumento, né, houve um aumento significativo. Ele passou a estar tramitando, mas seria para passar a receber 100% da sua renda mensal, né? Então, o cidadão, nessa situação, ele veio perdendo aí 40% e fazendo essa revisão de aposentadoria por invalidez, ele volta a receber os 100% e ainda recebe os retroativos, né, que deixou de receber. Ô, doutor Além, voltando mais um pouco a essa questão da aposentadoria por invalidez, essa sigla, LI, né, foi um despertar, assim, né, foi um estalo, né, em relação a essa questão da aposentadoria de invalidez, não é verdade? Antes de nós entrarmos lá, o colega falava nos em off, né, e dizia que realmente é tal história. O advogado ele não para de estudar, ele não para de pesquisar, ele não para. Por quê? Porque também o direito é dinâmico, né? A gente sabe muito bem disso, o direito é dinâmico. Então, como o direito é dinâmico, você tem que todo dia encontrar coisas novas, né? Eu tinha um colega nosso em Natal, o ilustre colega doutor José Maria Gama da Câmara, depois passou uns 10 anos trabalhando com um colega lá em Natal, e ele dizia uma coisa interessante: olha, você não deixa de pesquisar, até uma simples notícia que você consegue num jornal de repercussão nacional, aquele pode transformar numa ação, pode transformar numa petição, né? Uma matéria de um jornal tipo Correio Brasiliense, o Estadão, Folha de São Paulo, tudo aquilo ali você pode transformar aquele fato em uma petição, em uma ação. Aí voltamos à questão da LI, né? Exatamente. A questão da LI foi uma sigla que, apesar de algum tempo trabalhando com o direito previdenciário, nós temos a humildade de dizer que aprendemos agora o significado dessa sigla. E aprendemos muito mas foi bom, no balcão do INSS com os servidores, né? Os servidores lá do INSS. Então, aqui nós mandamos um abraço. Um grande abraço. Então a sigla, e aí quer dizer a questão da limitação indefinida ou limitação indeterminada, que diria justamente a questão da incapacidade, né? Então, assim, após nós termos conversado sobre a revisão da vida toda, a aposentadoria, vamos passar a fazer alguns apontamentos sobre a visão monocular. Alô, monocular, né? Alô, doutor Helena. A lei 14.126/2021, né? Exato. A visão monocular, ela foi inserida como na lei da deficiência, como justamente uma deficiência
física, né? E fazendo o jus, o segurado, portador dessa deficiência, a aposentadoria, que pode ser chamada aposentadoria com visão monocular ou aposentadoria da pessoa com deficiência. Né? Ô, doutor Ali, só um minutinho aqui para a gente mandar um abraço aqui para o Gleiciano Nonato, que está ao vivo também no nosso Instagram, para a nossa queridíssima colega, assessora jurídica, ex-colega da CESAB, a Neide Lopes da Moda. Um abraço, colega Neide. Quanto tempo, hein? Grande abraço aí. E a Gleiciano Nonato, né? Gleice. É Gleiciano, né? Pronto. Tá bom. Um abraço. Pronto, a questão da visão Monocular, né? monocular, ela tem dois aspectos bem interessantes. Primeiro, o que já falamos sobre a questão do benefício de prestação continuada, ou LOAS, a Lei no Amparo, né, que pode ser pleiteado, né, e com as devidas ressalvas, né, considerando a questão da incapacidade realmente definitiva, né, e a deficiência na questão laborativa e na questão dos atos da vida civil, né, e toda a dificuldade que detém essa deficiência. E uma questão interessante veio com, assim, se acoplou ou se cumulou, se juntou a Lei 7.713 de 1988, que é justamente a lei que isenta de imposto de renda, a cobrança do imposto de renda, os deficientes. Né? E a visão monocular, como foi inserida na pessoa com deficiência, ela veio a se comatar ou se inserir nessa lei 7713/88. Né? A questão aí que merece um apontamento, né? De repente, alguns segurados que possuam essa incapacidade, eles podem pleitear a nível de Receita Federal, a nível de União, né? Essa questão aí da isenção do imposto de renda. Inclusive pela via administrativa, né? E consequentemente a Receita Federal. Mas, doutor Alain, agora nós perguntaríamos a questão de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria das pessoas com visão monocular. Né? Como é que fica essa questão aí? A questão da idade, isso aí foi mais uma conjuntura que fez com a lei da aposentadoria com deficiente. Né? Então, certo. A mulher deficiente, seja com deficiência de visão monocular ou deficiente de outras situações, ela tem que ter 28 anos de tempo de TC, que é o tempo de contribuição, o homem 32, questão da idade, 55 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Certo? Então, isso aí foi uma das questões. É bom esclarecer, como o nosso programa é uma conversa em alto estilo, gente, ele, doutor Alain, ele é dedicado a inúmeras classes sociais e categorias, né? E a gente sempre também bate nessa tecla de explicar também essa questão de siglas, essa questão porque na realidade as pessoas não entendem também, quando a gente fala uma sigla, né, por exemplo, a questão do LI, né? Mas, por exemplo, a questão do 28TC, né, como colocou aqui na nossa pauta, antigamente muitas pessoas diziam, não, eu quero me aposentar, mas eu tenho 30 anos de serviço. Não, é bom fazer uma distinção entre tempo de contribuição e tempo de serviço, entendeu? Porque o tempo de contribuição é isso, o tempo de serviço é isso, né? O tempo de contribuição é justamente o tempo pago, né? O tempo pago e comprovado financeiramente na cartilha lá, que hoje nós temos um documento lá no INSS chamado Cadastro Nacional de Informação Social que você vê. E o tempo de serviço, isso aí, salvo engano, foi antes da lei de 95, antes desse ano, de 95, não me recordo agora a lei, ele considerava o tempo de serviço para aposentadoria. Então, eu tenho um tempo de serviço de tantos anos. Então, poderia, se ele tivesse esse direito adquirido anterior a essa data,
Então, poderia fazer essa junção entre o tempo de serviço e o tempo de contribuição. Então, nos dias de hoje não se fala mais em tempo de serviço, mas em tempo de contribuição, que é o pagante. O tempo de serviço era tipo, você trabalhava, mas a empresa, mesmo que a empresa não contribuísse, né, e se a empresa tivesse falido, né, se você comprovar somente o tempo de serviço através da CTPS ou carteira de trabalho, já seria suficiente. Hoje não, hoje tem que comprovar as contribuições. Parece que esgotaram, né? O nosso tema, nós teríamos outros temas, né, mas não vou cansar vocês nesse final de semana, né? E numa próxima oportunidade nós estaremos aqui nesse mesmo bate-canal falando um pouco, conversando sobre direito previdenciário. Então, um grande abraço a todos. Grande abraço, então, né? A todos e até uma próxima oportunidade. Bom, uma conversa em alto estilo. Vou fazer uma conversa em alto estilo. Um abraço, gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Agora vamos editar aqui.